sobre várias coisas. Ontem eu tentei várias vezes entrar em live para colocar essa palavra, né? E não consegui. O sinal aqui dentro de casa não funcionou. As coisas não estavam fluindo, não estava dando certo. E era uma palavra que eu queria pregar para as pessoas. Pela minha força que eu vinha desenvolvendo ela... Opa, voltei. Que eu vinha desenvolvendo ela desde sexta-feira. Mas eu tentei conectar várias vezes e não consegui por causa do sinal que estava fraco, né? Aí hoje, eu nem estava pensando em fazer live, eu estava pensando em ir trabalhar, né? Tava pensando em sair de casa para buscar o meu sustento. Só que aí vem o mover de Deus, aí acontecem coisas que são sobrenaturais e a gente não entende por quê, né? E Deus colocou uma palavra no meu coração para mim compartilhar hoje com vocês. Ele pediu que eu fizesse uma pergunta para vocês, né? Que eu colocasse um questionamento. Você prefere viver como pecador? Viver com a condição de desgraçado no mundo? Viver com a condição de sem ter a cobertura de Deus? Viver em pecado? Ou você prefere viver em amor? Você prefere crer em Cristo, que é a pessoa que realmente pode transformar a vida de todos nós? Aí a gente para pensar sobre a concepção do mundo, como o mundo foi feito. Deus criou o mundo e disse haja luz. Deus criou a terra, separou a água da terra, criou terra seca, fez todas as coisas, criou os peixes, criou as aves, criou os animais domésticos, os animais selvagens, criou tudo. Por último, ele criou o ser humano e colocou ele no jardim do Éden e fez com que o ser humano fosse a imagem e semelhança dele. Fazendo com que o ser humano fosse a imagem e semelhança dele, ele deu poder para o ser humano sobre todas as coisas. Sobre as aves, sobre os peixes, sobre as árvores, sobre tudo. E deu a graça para o ser humano dele poder batizar as coisas, poder dar nome às coisas. Depois que foi dado nome a todas as coisas, Deus criou o jardim do Éden e jogou o homem lá no meio. A gente não precisava trabalhar, não havia esforço, não havia nada. Haviam frutas boas, haviam aves, havia tudo que a gente precisava lá para comer, para viver, para subsistir. Mas Deus olhou para o homem e viu que ele estava triste, né? E criou a mulher para viver junto dele. E disse que eles deveriam se espalhar sobre a terra, que eles deveriam progredir sobre a terra, que eles deveriam procriar e fazer uma grande nação. Nesse meio tempo, Deus chamou Adão e conversou com ele a respeito de tudo que ele poderia fazer, tudo que ele poderia comer, a maneira com que ele deveria agir no jardim do Éden, né? E dando essas orientações para Adão, ele disse que ele poderia comer tudo, que tudo que tinha no jardim do Éden era dele, só que ele não podia fazer uma única coisa. Ele não podia comer da árvore do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não podia comer a maçã que estava no meio do jardim. Em um dia, uma serpente ardilosa, nojenta,
enredou Eva e fez com que mexeu com ela dizendo o seguinte: se você comer essa fruta, você vai ficar mais bonita. Você vai começar a entender as coisas como Deus. Você vai começar a ver como Ele. Não existe problema nenhum. Essa fruta é tão bonita, tão apetitosa, por que não comê-la? Eva comeu a fruta. Desobedeceu a Deus. Disse não aos mandamentos dele. Comeu a fruta e deu ao seu marido. Naquele momento, a aliança com que Deus fez com o homem se quebrou. E o homem olhou para si. Adão e Eva olharam para si, né? Porque Eva tinha dado fruto para Adão comer também, e ele também comeu. Eles olharam para si e viram que estavam nus e sentiram vergonha e se esconderam. Coseram roupas com folhas e se esconderam porque ficaram envergonhados. Gente, depois, naquele fim de tarde, Deus chegou no jardim e começou a procurar eles em toda maneira, em todos os lugares, e não encontrava. Lá pelas tantas, ele encontrou Adão, mas só que Adão estava com vergonha, né? E disse o seguinte: eu não estou digno de estar na sua presença porque eu estou nu, eu me sinto envergonhado. Deus parou, olhou para ele e disse assim: como que sabes que estás nu? Você fez o que eu disse que não era para fazer, né, amado? Você comeu a frutinha que eu disse que era para não comer, né? Por quê? Por que você fez isso? Agora você quebrou a aliança que você tinha comigo. E por causa disso, você vai comer do seu suor. Você vai necessitar trabalhar para poder ter sustento. Você vai necessitar correr atrás da sua vida. Eu não vou te dar mais nada. A partir de hoje eu não te abençoo mais. Arreda de mim porque eu não te conheço. E pegou a mulher e disse assim para ela: a partir de agora, você vai sentir dores para ter parto. As coisas vão ser muito mais difíceis para você. O que me faz entender isso, gente? Eles carregaram uma maldição para a humanidade. Eles dificultaram a vida de todos nós. Eles nos tiraram o direito a uma herança que nós tínhamos. O jardim do Éden, o bom de Deus, o melhor dele, era direito de todos. E por causa de uma teimosia, de uma desobediência, de achar que nós poderíamos esconder alguma coisa de Deus, a gente perdeu acesso a tudo. E tudo se dificultou. Tudo ficou mais difícil. Tudo começou a doer. Só que aí entra a questão da bondade de Deus. Aí entra a questão do favor dele. Aí entra a questão de sua benevolência. Mais na frente, eu estou falando de Gênesis até agora, tá? Mas mais na frente ali na palavra, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus desfez a aliança com a humanidade, né? Mas com o passar do tempo eles viram que existiam pessoas boas, tinham pessoas boas sobre a terra. Existiam pessoas que faziam a vontade dele, que procuravam a vontade dele, que eram pessoas segundo o coração de Deus.
que é o exemplo de Abraão, que saiu da sua terra e de sua parentela com 65 anos de idade para ir para uma terra que ele não sabia onde ficava, simplesmente porque Deus tinha mandado ele fazer. Ele saiu da terra, saiu da sua parentela, pegou a sua mulher e foi. Simplesmente porque Deus mandou. Ele não pensou duas vezes, ele foi e fez. Né? Abraão se sentia triste, porque já estava velho, a mulher dele também. Eles já eram passados de idade e não tinham filhos. Aí Deus disse para ele: ei, sai da tua tenda, pisa os pés no chão. Estás vendo os grãos de areia? Estou, Senhor. Claro, tem bastante. Estás vendo as estrelas do céu? Tem muitas. Ele deve ter dito para Deus: existem muitas. A tua descendência vai ser igual aos grãos de areia da terra e as estrelas do céu. Não será possível contar. O que aconteceu? Com 99 anos de idade, ele com 99 e Sara com 100, eles deram à luz a Isaac. Por fé, por gratidão, por crença. Porque ele creu, Abraão creu, não duvidou, não retrocedeu, acreditou, largou tudo, deixou tudo para trás e correu atrás de uma visão. Correu atrás de da palavra de Deus. Foi atrás do melhor que Deus tinha para ele. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia do que é uma pessoa largar tudo? Tudo. Largar o seu conforto, largar a sua vida, largar a sua casa, largar tudo que tem para seguir a uma visão. É louco, né? Não teve só Abraão que fez isso. Não foi só Abraão que fez. Depois de Abraão teve Moisés. Depois de Moisés teve Josué e vários outros. Então, com essa grande nuvem de testemunhas que nós tivemos até aqui, que eu pude relatar, Deus viu bondade na humanidade. Deus acreditou que a humanidade tinha salvação, né? E mandou o seu filho. E mandou a representação do amor. Mandou Cristo para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, a condição de pecador, a condição de nojento, a condição de errado não existe mais. Aquele pecado que foi cometido por Adão e Eva não existe mais. Não carregue mais pecado, não carregue mais erro, não carregue mais dor, não carregue mais culpa. Deus não se agrada disso. Deus não veio aqui para pesar o coração de ninguém. Deus veio aqui para mostrar que Ele é bom. E Ele mandou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu estou querendo dizer com essa história toda? Gente, é muito simples acabar com essa questão de dor, de dúvida, de peso, de tristeza que o mundo está vivendo. Demais. A gente só precisa fazer uma coisa: aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador e consumador da boa obra
que os pecados ficaram na cruz. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. Está entre o versículo 7 e o versículo 10, se não me falha a memória. Gente, entendam. Todo pecado, toda dor, todo erro, todo peso, tudo que te atrapalha, tudo que te joga para trás, todas as pedras que você tem no seu bolso, tudo que te dificulta, não existe mais. Se você aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, essas dores acabam, essas dores não acontecem mais, e elas foram deixadas na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que quem aceita a Cristo passa da morte para a vida, e a partir do momento que a gente passe da morte para a vida, olha, o impossível na vida da gente pode acontecer de todos os momentos, em todas as maneiras, da maneira mais sobrenatural que você possa imaginar. Vou contar rapidamente uma historinha para vocês aqui, para vocês entenderem do que eu estou falando. Quem me conhece, quem me vê, quem sabe da minha história, sabe que eu me locomovo com muletas e cadeira de rodas. E muita gente questiona para mim o porquê que eu nego cura, né? O porquê que eu não aceito cura. O porquê que às vezes as pessoas vêm pôr as mãos sobre a minha cabeça e eu digo para elas assim: eu já fui curado. Eu não preciso ter mais nada. Deus já fez para mim o que eu precisava. Como assim, João? Você não vai aceitar se Deus disser para você a partir de agora que você tem que correr, que você tem que pular, que você tem que louvar a Deus de uma outra maneira? Aceito. Eu queria correr. Eu queria ter capacidade de fazer as coisas que as pessoas geralmente fazem. Eu às vezes sinto falta. Mas não vejo necessidade disso. E Deus também não vê. Deus também não vê essa necessidade. Deus conhece meu coração e sabe que eu sou feliz assim. Ele me deu essa condição como se fosse um espinho na carne. Eu não estou querendo dizer com isso, pessoal, que eu sou igual a Paulo, não, que eu vim no mundo para sofrer, não é isso. Mas Deus sabe o que tem que dar para cada um. Deus sabe o que cada um precisa carregar, né? Se isso foi imposto para mim, se isso foi colocado na minha vida dessa maneira, é porque eu tinha alguma coisa para aprender. E eu venho aprendendo todos os dias. E eu tinha e eu tenho alguma coisa para ensinar. Eu preciso mostrar para as pessoas que elas não têm que se prender aos detalhes, elas não têm que se prender ao que elas veem, elas não têm que se prender ao que o mundo impõe para elas. A gente tem que se prender à vontade de Deus, a gente tem que se prender à misericórdia de Deus, a gente tem que se prender ao caráter de Deus, a gente tem que se prender à bondade dele, até onde Deus pode levar a gente. Bom, mas João, o que isso tem a ver com a tua vivência, com a tua experiência de vida? Muita coisa. Eu tô com 35 anos de idade hoje. Eu nasci em 1985, há 35 anos atrás. Não tinha incubadora por meu tamanho. Eu nasci de 5 meses e meio. Me criaram dentro de uma estufa de salgadinho.
Com 3 dias de nascido, eu recebi uma transfusão de sangue direto do braço do meu pai para o meu cérebro. Eu estava mais amarelo que o jaleco que eu uso para trabalhar hoje, que muita gente me conhece do centro e sabe que eu vendo de mania. Eu estava mais amarelo que o meu jaleco. Com 3 dias de nascido, eu recebi uma transfusão de sangue direto do braço do meu pai para minha cabeça. E quando ele saiu daquele lugar, ele foi pro banheiro chorar, porque acreditava que não tinha mais chance para mim, acreditava que provavelmente eu não passava daquele dia. Gente, meu pai já tinha feito tudo o que podia. Já tinha lutado da maneira que podia. Já tinha negado a minha mãe quando ela saiu para o hospital para me ter. Ela fez o meu pai prometer qual era o caixão e qual era a roupa que ele ia comprar para me enterrar, porque ela provavelmente ia estar se recuperando do parto e não poderia fazer o enterro do jeito que ela queria. Todo aquele fardo, todo aquele peso, e botou para fora e se entregou dizendo assim: ó, eu acredito que o meu filho não passa dessa noite. Eu acredito que o meu filho não chega a ver a luz do dia. Ele estava cansado e ele não acreditava mais, gente. E nem os olhos humanos também acreditavam, os olhos dos médicos, porque o médico que me fez o meu parto olhou para minha mãe e disse assim: ele nasceu vivo. Vamos ver o que a gente consegue fazer por ele. Gente, a partir do momento que o meu pai fez isso, que a minha família fez isso, que a minha família entregou a minha vida nas mãos de Deus, o milagre se materializou. Eu fiquei 53 dias no hospital. Saí de lá. Descobriram o problema que eu tinha com 1 ano e 10 meses. Me deram um diagnóstico vegetativo. Disseram que no máximo eu ia segurar a cabeça, sentar, ficava pela fé. E como eu contei para vocês na semana passada, eles estavam errados. Os médicos estavam errados. Eu fiz 17 cirurgias. Dos 2 anos e meio, 3 anos e meio até os 11 anos de idade. Comecei a andar com 5 anos e meio. Estudei em escola normal. Ou seja, não sou diferente de ninguém. E também não sou melhor do que ninguém por isso. Eu só sou uma pessoa que com 5 anos de idade olhou para cima e disse o seguinte: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, uma coisa que eu lhe garanto é que não vai faltar nada para o meu pai e não vai faltar nada para minha mãe, porque enquanto eu tiver condição, eu vou lutar por eles. E o mandamento diz o seguinte: quem honra pai e mãe, quem honra a sua raiz, quem honra a sua descendência, quem honra o seu clã, é abençoado por Deus. Isso agrada a Deus. Eu comecei a trabalhar com 19 anos de idade, dentro de uma escola, Faculdade Senac Florianópolis. E eu fui para lá com a intenção de estudar, de tentar me melhorar, de tentar evoluir como pessoa. Eu entrei lá com o ensino médio. Eu saí de lá graduado e pós-graduado. Saí de lá como palestrante de técnica de venda, motivação, qualidade no atendimento e algumas coisas de oratória. Mas isso é por mérito meu?
Não. Isso é pela vontade de Deus. Isso é pela bondade dele. Isso é pela maneira com que ele me transformou e com que ele me tratou para que eu chegasse até aqui. Mas para isso, gente, a gente tem que se permitir. A gente tem que se deixar amar. A gente tem que se deixar moldar. A gente tem que deixar que Deus entre na nossa vida e diga pra gente a maneira com que a gente tem que agir. E o que a gente precisa fazer. Eu entrei no Senac, eu comecei a trabalhar, eu só queria mostrar para as pessoas que eu era diferente do que elas pensavam. Que eu não era só um aleijadinho que andava de muleta e de cadeira de roda. Que eu era um ser humano que tinha a capacidade de pensar, de fazer as coisas, de agir e de ser respeitado como todo mundo. Eu saí de lá graduado, pós-graduado, que eu sou graduado em processos gerenciais e tenho pós em gestão estratégica de pessoas. Fiz 17 cursos de qualificação básica lá, qualidade do atendimento, gestão de atendimento ao público, gestão de liderança, enfim, vários outros, programação básica, CorelDRAW, operador de microcomputador, oratória, enfim, eu fiz várias outras coisas. Mas é pra mim que eu fiz? É por mérito meu? É por força minha? Não. É pela bondade de Deus. É porque Ele pode. É porque Ele transforma. É porque a partir do momento que eu aceitei a Ele como Senhor e Consumador da minha vida, e eu aceitei que o sangue de Cristo me redimisse, a minha vida ia ser voltada para a vontade de Deus. É voltada para o amor de Deus. Voltada para falar sobre a palavra dele. Então eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo aí, que ainda não conhece a Cristo, não conhece a bondade, não conhece o amor. Você prefere viver no pecado? Você prefere ter promessas de derrota na sua vida? Você prefere viver à margem da sociedade só cumprindo tabela? Ou você quer aprender a viver pelo amor? Aprender a viver pela bondade? Aprender a viver pela misericórdia de Deus? Ser arrebatado pelo amor dele e conhecer o que a vontade dele pode fazer na vida das pessoas. Gente, a Bíblia está aqui, ó. A saída está aqui. Esse é o livro que tem todo o caminho. Esse é o livro que ensina tudo o que a gente precisa fazer. Esse é o livro que me ensinou que eu tenho que honrar pai e mãe. Esse é o livro que me ensinou que eu tenho que crer em Deus, porque Ele soprou nas minhas narinas o Espírito Santo. Ele que me deu vida. Ele me fez do pó. Ele me fez a imagem e semelhança dele. Né? Alguns antepassados meus erraram. Eu também errei. Eu não sou perfeito. Eu não nasci em berço cristão. Ser cristão para mim foi uma escolha que eu escolhi de... Eu tô com 35, que eu escolhi há 11, 12 anos atrás. Mas a partir do momento que eu fiz essa escolha, a minha vida mudou. E ela se direcionou de uma maneira que eu jamais poderia imaginar, né? E eu vou dizer para vocês, eu agradeço todas as pessoas que passaram na minha vida, todos os meus professores, todos os meus mestres, todos os meus amigos, mas agradeço principalmente as pessoas que dificultaram as coisas para mim. Principalmente as pessoas que me machucaram, principalmente as pessoas que me jogaram pedra, principalmente as pessoas que me ofenderam, porque é só através disso
que o ser humano cria coragem, né, para sair da sua zona de conforto, para buscar o seu melhor, para se reinventar. E, gente, eu pensava que eu era ótimo. Eu pensava que eu era fora de série. Eu pensava que eu era a última bolacha recheada do pacote, o gás da Coca-Cola. E hoje eu percebo que tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem de Deus. O projeto da minha vida foi dele. O arquiteto da minha vida é ele. Só ele que sabe aonde eu vou e até aonde eu posso chegar. Nunca nenhum ouvido viu, nunca nenhum olho viu, nunca nenhum coração sentiu o que Deus tem guardado para você. A partir do momento que eu entendi isso, eu entendi que essas verdades que estão no meu coração, elas têm que ser passadas para as pessoas. Elas têm que ser mostradas para as pessoas, né? E a palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, né? Nós somos as pessoas que dão luz à escuridão. Nós somos o que nutre a terra, porque o sal é o que dá sabor, o sal é o que dá equilíbrio, o sal é que corrige o pH da terra para que ela seja possível de dar frutos. E a terra, nós como seres humanos, só vamos dar frutos, só vamos chegar aonde Deus quer por um motivo só: por amor, pelo amor, pela misericórdia, porque Deus é bom e Ele pode muito mais. Então, vamos voltar ao início. É tudo que eu estava querendo dizer desde o início. Não aceite mais, não viva mais como desgraçado, não viva mais como pobre, não viva mais como medíocre. Não aceite o pecado de Adão e Eva na sua vida. Não busque tristeza, busque alegria, busque a luz, vá para o amor, aceite a Cristo, que a sua vida com certeza pode ser mudada. Em Mateus, no capítulo 5, e eu já vou terminando por aqui, né? Em Mateus, no capítulo 5, do versículo 14 ao 16, ele diz o seguinte: não tenho porquê Deus criar Deus fazer com que haja luz numa pessoa, haja luz num lugar, para que uma vasilha seja colocada em cima dela. Não tenho porquê. A gente precisa se deixar brilhar, a gente precisa se deixar mudar, a gente precisa se deixar mover, a gente precisa deixar com que Deus mude as coisas na nossa vida, mude as coisas de lugar, para que o favor dele aconteça na nossa vida. A partir do momento que a gente se deixa usar, se deixa levar e se deixa guiar, gente, o impossível pode acontecer. Vocês lembram lá no início, quando eu disse que eu tinha um diagnóstico vegetativo? Que as pessoas diziam que no máximo eu ia segurar a cabeça, sentar, ficava pela fé da minha mãe. Se tu me der um par de muletas, eu saio andando da onde eu estiver. Então, amado, amada, quem sabe... Opa, caiu, mas já voltei. Quem sabe o que quer fazer na vida de todos nós é Deus. Quem sabe o propósito que Ele tem na sua vida é Deus. Quem sabe o para que Ele te criou é Deus. Não deixa que ninguém diga nada, não. Só diga para a pessoa o seguinte: eu posso ter vários problemas, eu posso ter várias dificuldades,
mas eu tenho um Deus que é maior que tudo e Ele pode todas as coisas. E tudo eu posso naquele que me fortalece. Senhor amado, Pai de misericórdia, eu agradeço por essa oportunidade, eu agradeço por mais esse momento, eu agradeço por mais essa live que eu tive a oportunidade de fazer, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Era isso que Deus tinha no meu coração, Deus colocou no meu coração para que eu compartilhasse com vocês, né? E eu peço, Senhor, encarecidamente, em nome de Jesus, que o que eu não consegui fazer, que o Senhor continue tratando, continue curando, continue arrumando, aparando as arestas dos meus irmãos e fazendo com que a sua vontade seja feita na vida de cada um de nós. Gente, não escolham um pecado, escolham um amor. O amor de Cristo salva, o amor de Cristo transforma. Era isso que eu tinha que dizer para vocês agora. Foi um prazer e boa semana a todos. Deus abençoe.